eu acho que 60 quilômetros. Bom, parabéns. Quer ver? 60 quilômetros. 60 quilômetros, 350 metros. Beleza. Parabéns. O uniforme é esse. Eu nem tomei banho ainda. Vim direto. Cheguei. Eu vou colocar para gravação foi iniciada. Opa, já estamos gravando. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu estou nesse modelo aqui porque a gente está em época de eleição, então, se é para proteger a democracia, que seja assim. Eleições é sempre um ato democrático. Eu ontem tenho conversado, né? E ontem publiquei lá no LinkedIn essa imagem aí da roda quadrada. E por que isso me chamou a atenção nesse momento que a gente está num processo de mentoria? O que significa mentoria? Trabalhar a área comercial. Por que a gente precisa de trabalhar a área comercial? Porque toda a galera que é técnica foi treinada e trabalhou na questão da parte da lei. Estudar a lei, entender a lei, aplicar a lei, estudar aplicativos para aplicar a lei. Então, quer dizer, a gente pensou muito na lei, nas punições da lei, aonde que a lei atua. A gente entendeu que o titular, embora seja uma referência grande, ele não impacta o nosso mercado, porque o nosso mercado não é o titular. Na realidade, o nosso mercado é o controlador de dados, aquele que trata dados do titular. Então, toda vez que a gente fala do titular, a gente não está sensibilizando. E aí, na hora que eu olhei para essa imagem de ocupado demais para melhorias, na realidade, ela cria como se o cliente fosse responsável pelo ato do vendedor. E toda vez que eu vejo essa imagem, eu olho e falo o seguinte: puta merda desculpa a palavra, pro vendedor da roda quadrada. Que o caboclo que tem a roda redonda, que tem um produto melhor, não consegue entregar ele e o cara da roda quadrada está lá faturando. Eu lembro disso, e quem é da informática dinossauro lembra disso. Quando o Windows 95 foi lançado, a IBM tinha o OS2, que era fantástico. Era a roda redonda. E o Windows 95 nem tinha roda ainda. Ele era o Windows 3.11. E o Windows 95, quando foi lançado, já era o 98, porque o 95 mesmo passou batido, porque no ano de 95 ele não conseguiu ser colocado em prática, nem no 96. Ele só veio funcionar em 98. Então, você imagina o que é vender uma roda quadrada? É lembrar do Bill Gates, quando quebrou o OS2, que não emplacou ele. E aí a gente tem que ficar pensando nesse nosso modelo de negócio e vira e fala o seguinte: como que nós vamos transformar o nosso mercado em mercado comprador se a gente tem um produto que pode tornar um pouco mais robustos os sistemas, que pode mitigar problemas de forma preventiva? Então, a gente precisa de melhorar a nossa argumentação e o nosso discurso. E aí eu abro para nós podermos conversar, porque na hora que eu vejo isso, eu não sei se vocês também veem isso, o cara da roda quadrada merece aplausos de pé, né? Porque ele consegue vender e o cara da roda redonda, que tem um produto, não faz. E aí, uma das coisas que eu acho que a gente podia trabalhar também é imaginar o seguinte: como que a gente pode mostrar a roda redonda e fazer ela ser interessante, uma vez que o cara já comprou a roda quadrada e está feliz com ela? O que vocês acham disso? No primeiro momento, seria dar de graça a roda redonda para o camarada ficar dependente da roda redonda. Tem que saber se o cara tem recurso para comprar o mercado assim, né? Pois é. E aí, no nosso caso,
foi em cima disso, Pedrinho, que eu imagino que começou esse negócio de software de graça, plano ouro, plano prata, plano free, onde o camarada começa a usar um pedacinho do sistema e fala, pô, o troço é bom, aí muda para outro plano que é 30. Aí, pô, precisa de mais um negocinho, aí ele passa e vai aliviando, embora eu não goste muito dessa política. Ô, João, eu imagino o seguinte, se você for fidelizar, ela é legal. Essa política é boa. Porque, por exemplo, se você imaginar, o Google começa free com 30 GB. Se você quer passar para 100 GB, você já paga uma taxinha. A Netflix, se você vai ser uma conta comum, antes era conta família. Agora é a família dentro de casa, que eles já começaram a saber que você está em 2 casas, aí eles querem te vender a segunda conta. Aí eles têm o plano agora também com propaganda, mais barato. Que você pode assistir propaganda. Então, quando você olha para essa conta, você olha e vira e fala o seguinte: ela não vale para fazer adequação de lei geral de proteção de dados, porque como é que você inicia um processo numa empresa e ela vai se tornar fiel a você te pagando em algum momento? Não, se você entregar o plano de graça. Então, não tem chance. Então, esse modelo... Na LGPD, não. O que tem gente de empresa de software fazendo é vender software baratinho, com a promessa, e não sei quanto tempo fica aquele software lá implementado. Considerando, por exemplo, o fácil LGPD, a Raquel é uma mentorada nossa aí. Boa tarde, Raquel. Eu não dei boa tarde para o Everton, ele está ali. Bom dia, está cedo ainda. Bom dia. Porque, para quem acordou 5 horas da manhã e já andou 60 quilômetros, já vai virar boa tarde. Eu já estou com fome para almoçar. Mas, considerando isso, a gente precisa de imaginar o seguinte: o software da Fácil LGPD, ele pode ser dado por um período free, para que as pessoas entendam ele, e ele é um software de fidelização, porque ele pode gerenciar as demandas do titular de dados no site. Então, se o titular de dados quiser uma informação sobre dados dele, ele gera um protocolo. Então, ele, além de ser um produto de adequação, ele também é de gestão de ocorrências. E aí ele é um software que pode continuar na empresa. Não os técnicos, né? Não os profissionais, porque uma vez que tiver feito a primeira adequação, pode ser que o próprio comitê se encarregue de ir dando manutenção, né? Então, não necessariamente os consultores que são do lado de fora vão estar prestando esse serviço. E, Raquel, você chegou um pouco atrasada. Na realidade, a reunião começou atrasada também, tá? Mas o que eu comentei aqui é que nessa imagem de ocupar demais para melhoria, ela sugere que a culpa do cara estar usando a roda quadrada e não a roda redonda seja do cliente e não do vendedor. E aí eu chamei uma reflexão para falar o seguinte: se não é para aplaudir de pé o vendedor da roda quadrada, uma vez que o vendedor da roda redonda não conseguiu convencer o mercado, não conseguiu convencer o cliente dele. Então, na hora que a gente está com essa discussão, ele vem de encontro com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque, independente das punições, que elas não estão ocorrendo, não existe punição porque você infringiu, a não ser as grandes big techs, né, que têm sofrido, mas as pequenas não. E aí, na hora que a gente olha para esse ambiente, a gente vira e fala o seguinte: como que a gente vai convencer que é necessário fazer uma gestão de contratos? Como que é necessário entender que quando você não lida bem com o usuário, ele pode te questionar se os advogados estiverem mais capacitados da agora para frente?
Então, em algum momento, vai pender esse lado. A agência pode não tomar conta de nada, mas os advogados podem, em litígios, abordarem questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, ou alguma coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados deu luz e iluminou. Então, como é que a gente pode abordar isso a ponto de a gente falar o seguinte: a gente vai tornar as empresas um pouco mais robustas, um pouco menos vulneráveis a problemas, por exemplo, de criptografia dos dados, sequestro dos dados por um ataque, e elas terem um prazo de stop-go curto, né? Que normalmente um restore de backup ou um restore da imagem do servidor com um restore de backup sejam eficientes e em 30, 40 minutos a empresa volta a funcionar. Então, esse é o debate que a gente está colocando aqui hoje e considerando essa condição, né? Se a culpa da roda quadrada ou da gente não estar conseguindo vender, ela não é do cliente, ou ela é do cliente, ou ela não é do vendedor, ou ela é do vendedor. Pode falar, Raquel. Tá mudo, Raquel, tá mudo, tá mudo. Eu cheguei atrasada, mas assim, eu peguei o final de uma conversa sobre um aplicativo. Como é que é? Eu não entendi, não peguei o começo. É só para quem é dinossauro, tá, Raquel? Para quem é novinha, não lembra disso. Mas eu estava explicando que quando o Bill Gates lançou a ideia do Windows 95, ele tinha o produto Windows 3.11. Era um produto que você rodava a partir do DOS. Então, o seu computador bootava, tela preta, C2 pontos, aí você chamava o Windows, o com Enter, aí o Windows carregava, e aí você ia navegar numa tela que funcionava o mouse, né? Então, o Windows, ele ainda estava na função 3.11 e ele dava muita tela azul, porque existia muito problema de encontro de software e hardware. Em contrapartida, a IBM tinha um produto que chamava OS2, que era muito melhor do que o Windows 3.11. Infinitamente. E o Bill Gates, ele não só vendeu a roda quadrada, como ele quebrou a roda redonda. O OS2 deixou de existir, e quando foi em 98, o Windows, que era para ser o 95, virou o Windows 98, ele saiu da forma, né, e aí começou a funcionar. Mas ele é um processo de evolução, porque a tela azul continuou nessa batida, e só a partir de muito pouco tempo atrás, né, quer dizer, acho que agora já na versão 20 ou 21, que surgiu esse Windows novo, né, que ele é muito mais robusto e menos sujeito a falhas. Mas isso tudo significa que, primeiro, ele vendeu a roda quadrada. E o cara da roda redonda não vendia. Só que, quando a gente fala desse modelo, a gente pensa o seguinte: tem alguns produtos, alguns serviços, que você pode vender um produto e trabalhar a evolução dele na linha do tempo, que o cliente se tornou seu fiel. Em contrapartida, nós que estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados, o nosso time dentro da empresa, o nosso tempo dentro da empresa, ele é curto. Por quê? Porque a empresa vai nos contratar para fazer uma adequação. Uma vez a adequação feita, o máximo que a gente pode fazer é auditoria de ciclos, 6 meses ou 12 em 12 meses, para justificar algum treinamento, mas não um cliente fiel que vai estar com recorrência pagando mensal. Então, quer dizer, ou a gente vende para fazer adequação, ou a gente não vende, né? Então, são detalhes que eu acho que a gente tem que estar o tempo todo pensando como que a gente vai fazer para que o cara da roda quadrada seja substituído pela roda redonda, que, no caso, são os profissionais de Lei Geral de Proteção de Dados, que estão falando de gestão de contrato, que estão falando de backup, que estão falando de mitigar problemas que eventualmente pode acontecer
se num litígio e se não houver uma documentação justificando cada um dos itens, né? Ou das responsabilidades, ou dos direitos, ou das obrigações. Agora que eu falei o que era o software... Mas eu não entendi. Você falou do Windows ali, mas o que era um aplicativo chamado Fácil? Ah, não. O Fácil é um produto que ele é para adequação, ele automatiza alguns processos da adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque você faz os cadastros, depois existem alguns questionários padrões dentro do sistema e a resposta dele é feita por colaboradores, né, pelos líderes da empresa e também pelos parceiros que a gente vai cadastrando e vai fazendo um mapeamento de risco. Uma vez que todo mundo responda, existem também as evidências de treinamento. Então, quer dizer, é um software de automação que você faz a adequação usando ele. E ele te facilita, porque alguns documentos que precisam ser entregues, uma vez que você rodou os questionários, rodou os cadastros, ele faz automático. O DPIA, o ROPA, o mapeamento, a análise de conformidade ou a análise de não conformidade. Isso é uma estratégia que ele funciona para a empresa na adequação. Só que esse produto, o Fácil LGPD, ele tem um item a mais. Ele tem um controle de ocorrências. Então, no caso, o João colocou que ele poderia oferecer ele uma versão mais free, e aí depois ele ir subindo o preço até ele chegar no preço que ele queira faturar, porque, inclusive, essa gestão de ocorrência vai facilitar o DPO, porque vai estar lá no site, se alguém abriu, ele gera um protocolo, ele notifica quem é o DPO e notifica quem é o cliente para ver o que está acontecendo, até que essa chamada seja vencida. Fala, João. Na verdade, eu estava me referindo quando você falou da dificuldade da venda, né? Da roda redonda ali, como diz o outro. Eu falei, daí que surgiu essa estratégia da pessoa vender esse software, uma versão free, um plano Gold, um plano bronze, um plano sei lá das quantas, né? Mas para a LGPD não se aplica isso, você não tem como fidelizar o cara sobre esses aspectos, né? Aqueles mais específicos. Né? Se for colocar um software no hospital, depois vai ficar difícil mudar o software da LGPD lá, depois que começarem a mapear processo. Vai ficar um troço complicado, né? Então, os consultores externos já vão chegar e já vão encontrar alguma coisa que começaram, não vai querer brigar muito com isso, mas era mais sobre esse aspecto. A LGPD é um troço muito... Eu vou contar um negócio que bem rápido, sem dar nome aos bois, sem dizer até o segmento. Mas teve uma demanda de um software para mim, até comentei com o Dante semana passada, liguei para ele para falar isso. E é uma exigência do governo. Eu falei, vou desenvolver isso do zero. Vai custar caro para a instituição e tal. Não sei se eu estou interessado nisso, ainda é mais fácil eu sugerir fazer a licitação, né? Porque já que é um órgão público. E aí eu fui ver as empresas que já têm essa solução, inclusive diversos órgãos públicos, não tem nada sobre a LGPD, nem no site dele, nem na aplicação, cara. E é homologado dentro do governo. Fiquei assim, falei, que legal, cara. Que legal. Eu não sou obrigado para o cara da esquina, para a papelaria da esquina, mas você vai fazer um negócio desse, ele não tem obrigação nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu liguei para o Dante, eu acabei a reunião, cara, quando eu pesquisei várias empresas, eu liguei para o Dante para falar, Dante, não sei como é que a gente fura essa bolha não, de LGPD, não, porque, sinceramente, chega a ser até um crime você pegar o cara ali de baixo ali e descer do seu apartamento e ali dar uma multa para o camarada com a LGPD, entendeu? Fiquei assim, embasbacado, como diria o outro. Cara, com isso. Na questão de órgão público, eu imagino que a dificuldade é grande. Como é que a gente identifica o responsável?
prefeito é Mas pelo menos- responsável pela prefeitura? Não, mas olha só, pelo menos a empresa que está homologada para oferecer aquela solução, ela deveria estar digo ela, a empresa desse software, ela deveria Tá. estar adequada para poder estar fazendo parte de Sim, um processo onde mas- ela entra até por dispensa de licitação, cara, para ganhar um serviço de um outro órgão público. É verdade. Mas ela não é o controlador. Não, ela não é o controlador, mas passa a ser corresponsável porque ela os dados vão passar pelo sistema dela. Tá? Mas olha a maldade nessa discussão. Você vai atrás de um operador de dados e não do controlador? Olha só, porque ele passa a ser controlador também à medida que ele vai ter os dados desse órgão. Ponto. Mas aí, se ele descumprir, olha só, ele passa a ser controlador e ele, por exemplo, assim, não, ele vendeu os dados. Aí eu concordo com você que talvez ele seja. Mas vamos esquecer as vendas. Ele não tem lugar nenhum que ele tenha a segurança de dados, aonde está armazenado, como armazena. Não, você pode falar assim, que ele não documentou ou que você não saiba, mas eventualmente ele tem isso produzido. Se questionar, ele vai falar. Agora se você considerar... Deixa eu te falar. Eu questionei isso para os fornecedores de software, mas, olha, isso aqui está garantido. Eu falei, está garantido aonde? Eu imagino... Eles não souberam mesmo falar nada, não sabia nem o que era. Então, como é que está garantido? Mas nunca teve... Não estou falando só de vazamento. Estou falando da exigência em si de uma empresa de software que está prestando serviço, que é homologada dentro do governo, não ser cobrado por isso. Mas é porque o governo não vai ser cobrado também, porque não existe um responsável. Então a gente tem que olhar aonde dói. Porque, por exemplo, o governo tem que publicar a folha de pagamento. Ele tem que falar quanto que o prefeito ganha, quanto que o vereador ganha, quanto que o secretário ganha, quanto que o faxineiro ganha. Se você fizer a mesma coisa na sua empresa, você vai preso. Raquel. Não, eu entendi o nome do senhor, perdão, cheguei atrasado. João. Eu entendi o que ele quis dizer. A gente não pode cobrar no âmbito hierárquico, digamos, que o governo não tenha um aceite nas nossas políticas e um controle de privacidade bem específico, porque eu não vejo também, e cobrar do Joãozinho da farmácia, como ele diz. Né? Então, também fica difícil de vender essa história. Eu vou ter uma reunião amanhã com um estúdio de funcional, e é um estúdio que tem mais ou menos 100 alunos, mas como é que eu vou vender isso se, de repente, fica difícil explicar o início disso? Se nem o governo tem, se aquele gov.br lá não é bem específico, apesar de mostrar o que vai ter acesso, a ciência, enfim. E por que um estúdio que tem um faturamento que não é tão alto tem a necessidade de fazer isso agora? Ou não pode esperar? Né? É isso que a dificuldade que eu tenho é essa. A minha encrenca é que as empresas vão fornecer serviço de dados de terceiro, homologa no governo, e não tem essa garantia. Ali é transparente, não passa pelo governo uma outra coisa. O governo lá está garantindo os dados lá da pessoa, em teoria, pelo menos. E está lá explicado, está garantido. Se vai estar garantido mesmo, é só quando explodir que a gente sabe. Mas a empresa que homologa, ela deveria estar sendo cobrada, porque quando eu perguntei, Pedrinho, eu conversei com 3 empresas, quando eu falei a palavra LGPD, ninguém nem sabia do que era. Não, mas nós somos homologados. Você conversou com o vendedor, não foi? Não. Conversei com o dono da empresa, 3 donos de empresa. Entendi. Entendeu? Aí você vai no site da empresa, não fala nada sobre a LGPD das empresas, não fala nada, nem no site deles, nem na aplicação, quando eles fizeram a demonstração. Nada. Às vezes nada. Entendeu? Enfim. Aí fica difícil o discurso, mas a gente tem que continuar insistindo. Na realidade, eu penso que não é uma questão de ficar difícil ou não ficar difícil. Eu imagino que a gente está num lugar que a gente precisa de trabalhar. Só um pouquinho.
Fala aí, Dante, você está quieto demais. Não. Então, João, voltando aqui, é só porque eu fui despedir da minha mulher aqui. Pensando nessa condição de que a gente está conversando, eu imagino o seguinte: o que, que a gente precisa de fazer para que a roda redonda, que é onde a gente está andando, seja vendida? E aí, não é uma questão da gente insistir, é uma questão da gente mudar. Porque, de fato, se a gente ficar falando do titular, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o titular não está sensível a uma questão de segurança. E eu bato nessa tecla porque eu falo o seguinte: o CPF a gente dá a ele, em contrapartida, a um desconto de 1%. Imagina de 20% na farmácia. Então, não dá para falar que o titular está preocupado. Agora, em contrapartida, os advogados, quando estiverem na frente de um juiz, junto com uma empresa, questionando questões trabalhistas, eles vão poder estar utilizando partes da Lei Geral de Proteção de Dados para ganharem causas trabalhistas. Isso vai fazer diferença. Eventualmente, a gente não sabe ainda para quem questionar, mas esse é o lugar que a gente tem que começar a pensar e falar o seguinte: se os advogados puderem questionar a prefeitura, ou o prefeito, ou o presidente da Câmara, ou o secretário, se a gente puder, se os advogados questionarem essas pessoas, considerando que elas são responsáveis por aquilo que acontece debaixo da assinatura dela, talvez as prefeituras comecem a se tornar um lugar menos suscetível à corrupção. E eu não estou nem falando a corrupção do que a gente tem falado de políticos, não, mas a corrupção por não tratar bem os dados, por corromper a questão da hierarquia de poder. Você vê que o cara quer ficar com o poder na mão para que as pessoas peçam ele e fiquem devendo favor para ele. Em contrapartida, se aquilo tiver lá no site, você puder tirar uma segunda via ou tirar a certidão lá sem ter que ir na prefeitura, olha que bom que é. Você não precisa de conversar com ninguém, porque ninguém vai ter o poder de falar ou de não falar. Sim, Raquel. A minha pergunta agora é mais específica para o João, tá? Quero saber responder. Eu percebo que você tem mais experiência com implementação, é isso? Do Sim. compliance? Você já tem mais clientes, né? Não tenho mais cliente. Eu estou batalhando a abertura desses clientes. Entendi. E aí eu estou me deparando com essa série de questões. Olha só, eu fiz um tipo de um resumo para que esse estúdio entendesse do que se tratava. Mas, obviamente, não entenderam, né? É um pouco complicado. Então, eu vou amanhã, pessoalmente, tentar conversar e tentar convencer sobre a necessidade, principalmente porque, por ser um estúdio de atividade física, tem dados sensíveis, né? Ali existem dados de menor, inclusive. De saúde, né? Saúde, então, menor. Então, o que você usa como uma, digamos que uma técnica para convencer que eles que têm 100 alunos necessitam dessa implementação já, para depois conseguir já estar dentro de acordo com o que vai vir, porque eu acredito que a NPD uma hora vai começar a praticar as sanções. Eu creio nisso. Em algum momento, com certeza. Aqui a gente, quando tenta chegar com a roda redonda, além do camarada estar ocupado demais, que ele está vendendo a quadrada, ainda tem o custo, custa demais para mexer com melhoria. Né? Não tem esse problema. Você vai no estúdio de 100 pessoas, físico, por exemplo, aonde minha filha de 13 anos faz academia. Eu não faço academia porque eu não tenho horror de academia. Eu fui lá com ela. Meu amigo, é um Excel, um aplicativo, qualquer um abre lá, entendeu? Eu acompanhei o preenchimento, porque eu estava junto com ela, mas aquilo fica no notebook de um rapaz que ele depois leva para casa aquilo, vai zanzando para aquilo, para lá, para cá, é a hora que ele for assaltado,
a hora que aquilo Exatamente. cair, a hora que roubarem a Tentei academia comprar. dele, entendeu? Tentei já conversar sobre isso lá, não deu muito certo a conversa, não. Não deu muito certo. Não. E são dados sensíveis, ainda mais Bom, no você seu só precisa para cobrar, você precisa de dados para cobrar, mas você tem que estar isso muito bem ajustado, muito bem documentado, muito bem explícito para a pessoa, entendeu? Eu fiz essa pergunta, se o computador subir, eu roubo, ele me deixou na sala dele, o computador sozinho. Uhum. Ele me deixou na sala dele, até esqueci de falar isso com o Dante. Ele me deixou na sala dele com o computador sozinho, aberto, sem proteção de tela, sem nada, com o aplicativo dele lá aberto. Eu bater uma foto, apenas, não precisava nem roubar o computador, podia bater uma foto que eu pegava o dado de um cara de gente. Sim. Entendeu? Então, assim, é um problema cultural muito grande a ser. Ele não é só cultural, não, João. Não, eu estou falando porque que é um tem problema pouca incidência. Sim, mas não é só um problema cultural. É um problema cultural de você dormir com a porta aberta da sua casa se você mora num lugar que não tem incidência de acidentes, de roubos. Então, às vezes, a gente conversa com as empresas, por exemplo, eu, o Lucas e o Hugo, a gente tem feito adequação. Tem empresas com 40 anos. Você sabe como é que era a ficha do RH? No papel. Tinha. Não, ela tinha software, mas os campos que estavam lá tinha o título de eleitor, a zona que o cara votava. Aí eu falei assim, para que você precisa saber você só tem que saber se o cara votou ou não votou. E mesmo assim, isso é uma questão de serviço público. Na iniciativa privada, é isso aqui. Aí ele também queria saber o nome da esposa e o nome da mãe. Aí eu falei assim, mas como a gente estava fazendo a adequação, a gente sugeriu a ele tirar, porque não tinha justificativa guardar aqueles dados. Mas sabe tinha 40 anos que fazia. E aí, por que fazia? Porque o cara anterior fazia, porque o anterior fazia. E aí... É porque eu já te falei sobre isso uma vez. Teve esse assunto, cara. O que acontece? Há anos atrás, quando a gente desenvolvia sistema, você fala, para que isso? Sem nem pensar em privacidade de dados naquela época. Porque posso precisar amanhã. Aí você fazia um cadastro para o cara que tinha tudo. O cara pedia tudo. Entendeu? O número do sapato do cara, a cor dos olhos, ele pedia aquelas porcariadas todas. Pode precisar. E botar. E esses sistemas vão se girando para lá, e esses dados vão ficando para lá, e você tem sistema aí de 30, 40 anos que está rodando até hoje. Entendeu? Vai fazendo um ajuste aqui, outro ali, e esses dados vão ficando para lá. E aí você higienizar isso aí gera novo custo, ou fazer um novo. Mas a gente também tem que estar muito ligado. A gente tem que estar muito ligado, João, porque nem tudo que a gente vai estar falando gera efeito real de resultado. Porque o cara cadastrou, ele usou aquilo? Não. Aquilo vazou? Não. Tem 40 anos que ele faz. Então, pode ser adequado? Pode. Agora, imagina o seguinte. Existem lugares, lá agora? Existem lugares que a gente começa a ver problema. E aí, talvez, a gente deixar um pouco o titular de dados, porque nem o titular de dados está preocupado. Se ele tivesse preocupado, a gente não tinha quantidade de pessoas questionando na farmácia. E aí, por conta da nossa discussão e de todo o treinamento em Lei Geral de Proteção de Dados, agora os caras estão batendo boca com balconista na farmácia. Aí o cara fala o seguinte, olha, eu só posso te vender um produto que tenha receita se você me entregar a receita. Se você me entregar a receita, eu preciso do seu CPF e preciso dos dados do médico. Senão eu não posso te vender. Mas isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho obrigação. Do lado de cá, eu tenho obrigação que rege a farmácia. Eu não posso te entregar um medicamento tarja preta se não tiver receita, CPF e a assinatura do médico identificada. E outra, se você não me der o CPF, eu não consigo nem emitir nota fiscal para você. Então, você escolhe. Se você quiser comprar, não quero comprar então. Então,
Tá bom, mas é uma discussão que não leva a nada, porque não transforma e não gera mercado para nós. É como se a gente estivesse olhando para essa foto aqui e ficasse batendo no cliente, que nem é o cliente do cliente. Para que eu vou bater no cliente do cliente? Eu entendo, Vânia, que é uma obrigação, mas a gente está aqui discutindo, e o tempo inteiro a comunidade sempre discutiu, que a gente tem que estar olhando para o controlador. E, eventualmente, se a gente bate na tecla do titular de dados, que é o que aconteceu desde o marco regulatório da Lei Geral de Proteção de Dados, que fica falando do CPF, do CPF, do CPF, se a gente não mudar, a gente vai permitir que a roda quadrada continue sendo vendida e a gente não vai vender o nosso peixe. Precisamos mudar. Porque também aí entra a questão cultural e a questão da informação. Por exemplo, você tem cultura, eu tenho cultura sobre essas coisas todas, todos nós aqui temos, e várias outras pessoas no mundo inteiro têm. Mas você chega numa farmácia, não tem nenhuma explicação. Tirando que a tarja preta tem que ter receita, o cara não tem uma explicação também porque ele pede as coisas, cara. Ele fala o seguinte, olha, se eu consigo criar previsibilidade porque você é um consumidor recorrente e você vem aqui e me compra com regularidade, eu consigo ter estoque. Agora, se ele começar a explicar tudo que ele faz para administrar o negócio dele, ele também para de vender. Se você for comprar hoje uma Novalgina na farmácia, não é você chegar lá, me dar uma Novalgina e sai, passa no caixa e paga, não. Você tem que assinar um punhado de documento, porque eles assim, não, você tem que me dar o aceite aqui, você tem que me dar o aceite aqui, eu preciso do seu CPF aqui. Você fica lá 1 hora na fila para sair com uma Novalgina. Porque os caras começaram a criar os monstros para adequar as regulações. E não gerou mercado para a gente. Então, o que a Raquel está fazendo aí, que é uma discussão do estúdio, olha que legal que é. É um negócio que não tem nada a ver com o CPF, é um negócio que não tem nada. Ela está lá olhando e falando o seguinte: olha, vocês estão lidando aqui de forma amadora com os dados. E a preocupação não é se os dados vão ser mostrados, porque as pessoas não estão preocupadas. Elas mostram lá no Instagram, elas tiram foto que estão lá no estúdio, praticando esporte 5 horas da manhã, 6 horas da tarde, na hora do almoço. O próprio usuário, ele expõe os dados dele. Fala, Raquel. Vou dar uma das hipóteses, um dos ganchos que eu tirei para colocar essa ideia da LGPD no estúdio, tá? Eu mesma implementei o contrato do estúdio no início e coloquei algumas regrinhas básicas de LGPD. Então, nisso tá ok. Só que, por exemplo, teve um aluno que saiu muito insatisfeito. Isso aconteceu. Ele chegou aí ao Google, colocou a recomendação em 1 estrela, e isso, eu falei, olha, tem 1 estrela no Google, vocês têm que fazer uma readequação para os alunos fazerem... Aí cresceu, foi para mais de 4,9, uma coisa assim. Aí eu falei, e esse cara revoltado, se o que ele quiser, e os meus dados que estão lá, como é que vão ficar depois? O que vocês fizeram com meus dados? Vocês vão vender? Tem meus dados de saúde, tem meus dados de emprego, de trabalho, de tudo. E vocês vão fazer o que com isso? Tem e-mail, telefone, CPF. Então, eu falei, isso pode ser um problema recorrente. Vai aparecer outros insatisfeitos, invariavelmente, infelizmente, né? E eu acredito que também seja um viés também para colocar, não sei se ajuda, mas eu tentei utilizar dessa forma também. Os revoltados, os próprios usuários, que são, na verdade, os detentores dos dados, né? Essa possibilidade de exclusão, de obtenção, né? De verificação, enfim. E existe uma questão que eu estava conversando com a Raquel e que precisa de ser garantido, que é até a exclusão dos dados, né? Então, é um protocolo que precisa de haver. Se o cara deixa de ser aluno,
ele precisa de ter os dados deles excluídos em algum tempo, e ele vai lá registrar isso. A segunda coisa é que, eventualmente, você vai fazer marketing. É claro que o próprio aluno ele pode falar o que ele está fazendo, ele é dono da imagem dele, então ele pode divulgar. Mas, se for fazer alguma prova social ou alguma imagem que tenha a imagem dos atletas, precisa de estar naquele contrato inicial direito de imagem. Existe, então, são... isso. Então, são questões e nem todos acabam tendo um contrato. Aí você vira e fala assim, tem que ter contrato. Nem que seja um modelo padrão que o cara vai lá, assina, mas ele tem que ter contrato. Então, são formulários que você vai gerir. E pelo que ela me disse, as pessoas do estúdio, como elas são muito focadas em academia, elas têm aversão à tecnologia, né? Olha, isso é invariável, né? Tem muita gente que vive no Instagram e outras pessoas que não sabem o que é Instagram. Não, sim. Variável. Quando a gente imagina essa questão, por exemplo, assim, você ser usuário da rede social ou você ser um influenciador, né, gerando conteúdo para a rede social é uma coisa. Mas quando a gente usa TI para gestão, a gente está falando ou de um aplicativo ou de formulários baseados no Excel, né? Então, por exemplo, se você tem um contrato modelo, você tira xerox e deixa lá as cópias em branco. Agora, não, eu faço aqui no Word e pronto. Então, a pessoa, ela começa a utilizar o Word para aquilo. E aí... Deixa eu só explicar, tá? Eu fiz esse contrato padrão em xerox e elas fazem à mão. Entende? Então, ela tem lá um fichário com a ficha dos alunos. Então, quer dizer, é menos assim, arriscado, quer dizer, não são dados que ela vai utilizar para marketing, para nada, ela não vai mandar notícia. Quer dizer, ela poderia fazer o seguinte: vou criar uma promoção, porque eu vou ter aqui uma prova que, por exemplo, assim, quem consumir mais a esteira no determinado mês vai ganhar 100% de desconto na mensalidade. Ela não tem campanha nenhuma de fidelidade. Isso tudo ela vai perdendo. Mas aí é o problema, né? Não é a gestão do negócio. Agora, quando a gente fala dessa questão de saúde, aí ainda continua um pouco mais. Por quê? Vai que uma pessoa dessa sofre um infarto, ou infarto, não sei direito como é que fala essa palavra, mas dentro do estúdio, e ela passou por uma análise médica lá no estúdio. Quer dizer, o estúdio não pediu que viesse com uma análise de um médico fora do estúdio. Existe responsabilidade nisso. Isso pode ser questionado, né? Então, são detalhes que a gente tem que olhar para aquele negócio e como é que ele roda. Porque é responsabilidade que não tem nada a ver com o que a gente está falando de obrigação de dados sensíveis, mas é de um serviço que gerou uma responsabilidade. Porque, por exemplo, tem muitas academias que tem um médico para te fazer uma ficha para avaliar a sua aptidão, se você pode ou não. E aí o cara dá atestado, não, você pode praticar esporte. E aí você começa a praticar e você vai para a UTI porque você fatigou lá e aí deu um acidente cardiovascular. Aí essa responsabilidade é que precisa de estar claro. Se não tem lugar nenhum definindo que aquilo foi meia boca, aquilo aconteceu, se você não trouxe um atestado médico de tudo ok para estar fazendo ginástica, quem é que assume a responsabilidade lá no hospital? Isso quebra uma empresa. Essas discussões é que eu acho que são o lugar que a gente precisa. E, galera, eu estou vendo aqui que já são 10 horas. Eu sei que a gente começou atrasado, mas a gente tem os compromissos de estar às 10 horas terminando. Entendo que essa discussão não é uma discussão fácil. Até para a gente que é profissional da área de adequação, olha para esse negócio e fala o seguinte: como é que eu vou mudar o meu discurso se tem 20 anos que eu falo do titular de dados? E aí vou voltar a uma questão. A gente estava fazendo um laboratório e esse foi um dos grandes males, porque a gente fazia uma parte e aí alguém falava assim: mas tem que ir mais fundo nesse lugar.
Aí se chegava num lugar mais fundo, eles falavam assim, não, não ficou bom não, a gente tem que ir mais fundo ainda nesse lugar. Então, a gente precisa de analisar, e aí eu volto com o João, né, que estava falando aí das possibilidades de vulnerabilidade que acontece. Eventualmente a gente trata tantas possibilidades, mas uma empresa que tem 20, tem 30 anos de operação, ela não tem ocorrência suficiente para falar o seguinte, olha, eu tenho uma estatística aqui de que meus dados vazaram e que eu falhei com a privacidade dos meus clientes. Então, a gente precisa de estar ajustando, porque nem tudo precisa de ser tão ferro batido, né? A gente eventualmente pode ser menos. Mas aí já estou aqui me despedindo, já são 10h01, e agradecendo e espero que essa condição aí de a gente bater palma para o vendedor da roda quadrada sirva para que a gente faça uma reflexão como vendedores da roda redonda, o que a gente precisa fazer para convencer os clientes a mudar de fornecedor. Então, uma boa manhã de trabalho para todos. Então, vamos fazer o seguinte, se todo mundo já encerrou, ô Everton, você não quer abrir a foto aí para eu tirar uma foto aqui e publicar, não? Eu já estou pronto, Vânia, isso, ó. Então, eu vou falar 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Tirei a foto, tá todo mundo sorrindo. O Dante tá sorrindo não, mas o Dante é sério, né? Vai sério mesmo. Ó, vou publicar ela lá. Bom dia, bom trabalho para todos. Boa sorte lá na sexta-feira no estúdio. Obrigada, muito obrigada. Boa sorte mesmo. Na próxima quinta eu informo como foi. Tomara que você tenha conseguido.